Paz do Senhor, queridos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal que diz a Bíblia. E no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para pregadores iniciantes, aqueles que estão começando a pregar agora. Dicas essas que, se você seguir, vai ser de suma importância para o seu ministério. Desde já eu vou te pedindo, se você está aqui pela primeira vez, curte, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal para que ele venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a primeira dica que eu te dou para você que está começando agora o seu ministério na pregação é: pegue o hábito de ler a Bíblia. Pegue o hábito de ler a palavra de Deus. Está lembrado do que Deus disse a Josué? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Foi isso que Deus falou para Josué. Porque é de suma importância a gente pegar o hábito da leitura da palavra de Deus. Para a gente que quer pregar a palavra de Deus, temos que pegar o hábito de ler a palavra de Deus. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: pegue o hábito de orar. Pegue o hábito de orar. Essa é a segunda dica, porque a palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você quer pregar, você tem que pegar o hábito de ler a palavra de Deus. Se você quer pregar, você tem que pegar o hábito da oração. E a terceira dica: pegue o hábito de consagrar-se, consagrar a sua vida. Porque isso é muito importante. Quando você vê aqueles pregadores que pregam com aquela eloquência, são homens que tiraram tempo para ler a Bíblia, homens que tiraram tempo para orar, homens que consagram sua vida. Por isso que você vê eles cheios da unção. Então, se você quer pregar cheio da unção, cheio do fervor, cheio da unção de Deus, pegue esses hábitos de consagrar-se, de ler a Bíblia e de orar, porque é fundamental, meu irmão. Essas dicas, ela é fundamental. E a outra dica que eu te dou, se você está começando agora e deseja pregar a palavra de Deus, você tem que entender que você começando agora a pregar, não vá pensar que você, na sua primeira pregação, vai ser a melhor pregação. Não. Você vai ficar nervoso. Você vai ser criticado. As pessoas vão falar. As pessoas vão te olhar de outro jeito. Às vezes você vai pronunciar palavras erradas. Mas isso é comum porque você está começando. Ninguém começa uma casa de cima para baixo. Todo mundo começa uma casa de baixo para cima. Você tem que entender isso, que no começo do teu ministério vai ser difícil, mas se você seguir essas dicas, com certeza Deus, ele vai honrar o teu ministério. Se você seguir essa dica, Deus vai honrar o teu ministério. Por isso que é importante essa dica também. Lembre-se disso, que você, na sua primeira pregação, provavelmente você não vai se sair bem, mas isso não é motivo para você desistir. Ao contrário, é saber que isso é um novo desafio para a tua vida. Porque sempre quando alguém tenta ministrar a palavra de Deus ou quer entrar para ser pregador da palavra de Deus, sempre vai ter alguém que vai se levantar contra. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. E você tem que entender isso, que isso não é motivo para você parar. Porque o teu ministério foi Cristo que te chamou para ele. Não foi o homem. E você tem que entender isso. Que você não pode parar, você não pode desistir. Então dê continuidade, independente do que venha acontecer. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer ter dicas de como pregar pela primeira vez. Porque aqui é um vídeo para pregadores iniciantes. E se você está assistindo até agora, é porque você está querendo aprender. E isso daí já é um bom princípio.
que você está assistindo esse vídeo até agora, é porque você almeja realmente dar continuidade ao teu ministério. E Deus, ele vai te abençoar, meu irmão. Deus, ele vai te abençoar. Por isso, não desista. E outra dica que eu te dou aqui é: sempre quando você for pregar, principalmente você que está aqui, que você ainda não pregou nenhuma vez, mas você vai ter a oportunidade para pregar, eu te digo uma grande dica: procure textos alternativos. Mas como assim texto alternativo? Texto alternativo que eu chamo é aquele texto aonde você cita ele e ele te dá vamos dizer assim, uma larga expressão da palavra de Deus. Por exemplo, a gente chega no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, lá vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador do que os buscam. Veja que a gente falando sobre fé, a gente pode pegar daí de Hebreus ou ir para Apocalipse ou até mesmo para Gênesis, que você vai encontrar diversos personagens que tiveram fé. Então eu chamo isso aí de um texto alternativo. Por exemplo, se eu pegar esse texto e de repentemente, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que exemplo, você pode até pegar isso. Se eu pego esse texto e digo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele é galardoador do que os buscam. E eu de repentemente começo agora a falar sobre a filha de Jairo, quando Jairo foi até o encontro de Jesus e chamou Jesus para vir à sua casa. E quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que se formou uma grande multidão. E quando se tornou aquela grande multidão, surgiu uma mulher do fluxo de sangue. Veja que a gente está falando de fé. Isso é um texto alternativo. Veja que eu já peguei dois textos, dois personagens e enriqueci agora esse texto. E sem falar, se você for pegar o contexto desse versículo que eu li, você vai ver que ele vai estar falando sobre a galeria dos heróis da fé, meu irmão. Vai estar falando dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Então é isso que eu te digo, pegue textos alternativos. Isso é uma dica muito importante. Outro versículo também, por que não te dizer, João capítulo 16, o versículo 6. Aliás, João 14, o versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu poderia até dar um tema, por que não dizer 3 verdades acerca de Jesus Cristo? A primeira verdade, ele é o caminho. A segunda verdade, ele é a verdade. E a terceira, ele é a vida. Veja que eu dividi esse versículo. Então, isso é um texto alternativo que ele vai te dar a oportunidade de tu falar sobre caminho, vai te dar a oportunidade de tu falar sobre verdade, onde a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. Onde muitos têm escutado palavras de morte, Jesus Cristo disse, eu sou a vida. Está entendendo? São textos alternativos. Então, se você pega esse texto e começa a ministrar dentro da igreja, isso são textos simples. Eu chamo de textos alternativos que podem te dar uma visão maior da palavra de Deus. Então é muito importante quando você começa a pegar textos alternativos e não aqueles textos mais complicados. Que às vezes você vai falar, e às vezes você está começando agora, você quer trazer uma palavra difícil, você acaba se confundindo, se complicando, e as pessoas já começam a te olhar de outra forma. Então procure começar pela base, comece por baixo. Essa é outra dica que eu te dou, meu irmão. E se você seguir essas dicas que eu te dei, com certeza, Deus, ele vai abençoar o teu ministério. Deus, ele vai abençoar o teu ministério, meu irmão. Então, desde já, meu irmão, se este vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço, comenta neste vídeo, curte, compartilha, fala, divulga ele para alguns dos teus amigos, mostra para eles, para que este canal venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E desde já, eu sou grato a Deus por mais essa rica oportunidade a qual Ele tem me concedido de fazer mais esse vídeo. E desde já, sou grato a Deus por você ter assistido até aqui esse vídeo. E que Deus te abençoe e até
o próximo vídeo.